Fala galera, vamos com mais análises para amanhã, dia 28 de janeiro, domingão. É, amanhã tem Roma e Samp no Olímpico de Roma. Amanhã tem Milan e Lazio, um jogão no San Siro. Tem a estreia do Felipe Coutinho pelo Barcelona. Sabia que o Felipe Coutinho nunca estreou com uma vitória? Sabia que ele também nunca estreou no Barcelona, né? Mas a estreia do Coutinho amanhã, Barcelona e Alavés. Vamos lá, galera, são três análises para o vídeo. Pessoal, Thiago, só tem três análises. No vídeo, sim. Se quiserem mais análises, me chama no WhatsApp, a gente conversa. Vamos começar. Todos os jogos são bem cedo amanhã, tá? É, tem que falar da série do Campeonato Italiano. Tem uma notícia legal: o Campeonato Italiano aprovou 7 horários de jogos para as rodadas. Tem jogo de manhã, meio-dia, à tarde, à noite. A Inglaterra está aprovando 5 horários para jogos também. Vai ter rodada completa o dia inteiro pra gente, muito legal. Esse jogo é às 10h30 da manhã, no horário de Recife, sem ser horário de verão. Pela Série C italiana, o líder Livorno enfrenta o Alessandria, que é o 11º colocado. O Livorno jogando em casa invicto, são 9 vitórias, empatou 2 vezes, consequentemente não perdeu invicto. Marcou 24 gols nesses 11 jogos, é mais de 2 gols de média marcado, com menos de 1 gol de média sofrido, são 7 gols sofridos só em 11 jogos. Nos últimos 5 jogos em casa, são 4 vitórias, empatou uma vez só. Ele vem uma vitória 2-0, o empate em 2-2, e as 3 vitórias, 2-2-1 e 3-0. Nesses últimos 5 jogos em casa, ele marcou uma média de 2,2 gols, sofrendo menos de 1 gol de média. Nos últimos 10 jogos do Livorno, 9 dos últimos 10 ele sofreu gols, em 8 dos últimos 10 ele marcou gols, e em 7 dos últimos 10 acabaram com mais de 2 gols e meio. Contra o Alessandria, que é o 11º, jogando fora de casa só tem uma vitória, empata muito jogando fora de casa. Perdeu 3 vezes, marcou 11 gols, 1,1 de média, com 12 gols sofridos, um pouquinho mais de gols sofridos do que marcados fora de casa. Nos últimos 5 jogos ele conseguiu uma vitória, um empate e 3 derrotas. Ele vem dessa vitória de 2-0, depois 3 derrotas seguidas, o 3-2, um 2-1, 2-1 e um empate em 2-2. Pode ver que o Livorno marcou gols nos últimos 5 jogos aqui, jogando em casa. O Alessandria marcou gols nos últimos 5 jogos jogando fora de casa. Mais de 1,5 gol de média marcada nos últimos 5 jogos, com quase 2 gols de média sofridos. Também é uma equipe que faz muitos gols e sofre muitos gols. 8 dos últimos 10 jogos ele sofreu gols. Em 10 dos últimos 10 ele marcou. E em 8 dos últimos 10 aconteceram mais de 2 gols e meio. Frente a frente entre eles, aconteceram 5 jogos, são 4 vitórias do Torino, só uma derrota. São 2 vitórias seguidas nos últimos 2 jogos, entre eles um 3-0 e um 2-1. Perdeu de 3-1, 2-0 e 3-0. Todo, assim, 1, 2, 3, 4 jogos acima de 2,5, todos acima de 1,5 gol. Tá pagando 1,72, galera. A vitória do líder, jogando em casa, o Livorno. Eu falei Torino em algum momento? É Livorno, que a cor é parecida. Colonna. Jogando em casa, tá pagando 1,72 a vitória do Livorno. Pô, Thiago, dá pra cravar? Cara, ele é o líder, ele tá invicto em casa, uma baita campanha, ele tem marcado muitos gols em casa, sofrido poucos gols. Não tiver confiante na vitória do Livorno, dá pra cercar o jogo com acima de 2,5, ou então um caso empate, pagando 1,72 a vitória, um caso empate vai estar pagando acho que 1,20 e pouco. Eu vou cravar um 2-1 pra esse jogo amanhã, às 10h30 da manhã, pela Série C italiana. O segundo jogo das análises é mais cedo ainda, é às 7 horas da manhã, no horário de Brasília nada, no horário de Recife, no horário sem ser horário de verão. Às 7 horas da manhã, pela TFF1, é a segunda divisão turca, o Rizespor contra o Adana. Deixa eu só fazer um comentário, o cara falou, pô, Thiago, você escolhe cada cor esquisita. Não sou eu que escolho, cara, eu tento botar parecido com o que o time é, com o escudo do time. Eu não tenho a menor vocação para Romero Brito, para escolher cor de nada. O Rizespor contra o Adana. O Rizespor é o terceiro, ganhando o jogo pode assumir a segunda colocação. Jogando em casa são 6 vitórias, um empate e uma derrota em 8 jogos. Marcou bastante gols, é uma média de quase 2,5 gols marcado, com um gol de média sofrido. Nos últimos 5 jogos invictos, são 4 vitórias e um empate, jogando em casa o Rizespor. Vitórias boas, um 4-0, um 3-2, um 3-0, um 1-0, e esse empate faz 5 jogos que empatou em casa o Rizespor. Nos últimos 5 jogos ele marcou, é a mesma média quase, né? Marcou 2,5 gols de média, sofreu só quase meio gol. Em 6 dos últimos 10 ele sofreu gols, marcou em 9 dos últimos 10 e 7 dos últimos 10 jogos acabaram com mais de 2,5 gols contra um Adana Spor, que é o 13º colocado. Galera, não confunde, amanhã também tem um Adana Spor, ele joga pela primeira divisão, ele vai jogar em casa e é outro horário, é mais tarde, não é isso, não confunde.
Esse é o 13º da segunda divisão, só tem uma vitória fora de casa, empatou 3 vezes, perdeu 5 nos 9 jogos que jogou fora de casa. Marcou menos de um gol de média, sofreu mais de um gol e meio de média. Nos últimos 5 jogos fora de casa ele não ganhou, tem um empate e 4 derrotas, ele vem desse empate de 1-1, depois só derrota 2-0, 2-1, 1-0 e 1-0. Faz pouquíssimos gols fora de casa o Adana, a média nos últimos 5 jogos de menos de meio, com 1,5 de média sofrido. Em 10 dos últimos 10 ele sofreu gols, marcou em 6 dos últimos 10, e 6 dos últimos 10 acabaram com mais de 2 gols e meio. No confronto direto entre eles, eu acho até curioso esse dado, porque o Adana marca tão poucos gols, mas frente a frente, 4 dos últimos 5 jogos acabaram com mais de 2 gols e meio, e em 5 dos últimos 5 ambas as equipes marcaram. Eu tenho certeza que o Rizespor ganha, tá pagando 1,64 a vitória do Rizespor. Thiago, eu não confio, cerca também, a cotação tá alta, dá para cercar um caso empate aí que não vai desvalorizar, mas não vai ficar com a cotação ridícula. Ou então na segurança um jogo acima de 1,5 gol, já que 4 dos últimos 5 acabaram com mais de 2 gols e meio, em 5 dos últimos 5 ambas as equipes marcaram, cerca aí num acima de 1,5. Eu vou cravar 3-1 o placar pro Rizespor contra o Adana, esse jogo às 7 horas da manhã pela segunda divisão turca. O último jogo das análises, agora sim é o Torino, tá vendo que confunde? O Torino, jogando às 11 horas da manhã pela Série A italiana. Lembrando que amanhã tem Roma e Samp, tem Milan e Lazio, amanhã é cada jogão na Itália. O Torino é o 10º colocado, enfrenta o Benevento, que é o lanterna último. O Benevento é um time ridículo, meu Deus do céu, dá uma olhada. O Torino jogando em casa tem 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas em Turim, marcando 15 gols em 10 jogos, uma média de 1,5 gol, sofrendo um pouquinho mais de 1 gol. Não é uma campanha espetacular. Nos últimos 5 jogos em casa, 1 vitória, 3 empates, 1 derrota. Vem de uma vitória boa de 3-0 do Bolonha, empatou em 0-0. Esse 3-1 ele perdeu para o Napoli, não é nenhum absurdo perder para o Napoli. E aqui 2 empates. Nos últimos 5 jogos marcou um pouquinho mais de 1 gol de média, sofreu menos de 1 gol de média. Contra um Benevento, cara, que é o lanterna do Cálcio, jogando fora de casa, ele não ganhou para ninguém, ele não conseguiu empatar com ninguém, ele perdeu as 10 vezes que ele jogou. Ele marcou 3 gols em 10 jogos. Sei lá, 0,3 de média. Sofrendo 22 gols, cara. Em 10 jogos é quase 2,5 gols de média sofrido nos últimos 5 jogos. Se o cara não ganha pra ninguém em casa, fora, são 5 derrotas. Derrotas pesadas, marcando 1 gol só. É 3-0, 1-0, 2-0, 1-0. Conseguiu marcar um gol aqui. Eu não me lembro quem foi esse gol. Esse time do Benevento, cara, ele conseguiu marcar o primeiro ponto. Não sei se vocês lembram. O Milan do Gattuso tava... Não era o Gattuso ainda. O Milan tava ganhando de 1-0. O Milan, numa draga danada também, tava ganhando de 1-0 do Benevento. Aos 48 do segundo tempo, o goleiro do Benevento foi para a área, fez um gol de cabeça, empatou o jogo. Foi o primeiro ponto na história do Benevento na primeira divisão. Um gol de goleiro aos 48 do segundo tempo. Marcou nos últimos 5 jogos 1 gol, fora de casa, 0,2 de média, com quase 2 sofridos. Frente a frente entre eles, é a primeira vez o Benevento na primeira divisão. No primeiro turno, foi 1-0 pro Torino, lá em Benevento. Tá pagando 1,44, cara, a vitória do Torino em casa. Eu não vou dar outra opção, não. Eu não vou dar casa e empate, eu não vou dar acima de gols, não. Aqui eu vou cravar a vitória do Torino, que se o Torino não ganhar do Benevento, e eu vou de 2-0 esse jogo pro Torino amanhã. Eu acho que o Belotti não joga amanhã, o centroavante italiano. Eu acho que ele não vai amanhã. Vai o Sirigu, goleiro francês, bom goleiro do Torino. Bom, galera, são esses os palpites para amanhã, as análises para amanhã, domingão. Se vocês curtiram, se inscreve aí, curte, tem vídeo todo dia, me chama no WhatsApp. Um abraço, boa sorte para nós, mano.